Bom dia a todos. Alegria estar aqui para mais uma edição da nossa prosa sobre saúde. Como eu já disse, né, numa live anterior, esse é um programa em que a gente está com a proposta de trazer informações sobre saúde, que seja acessível para todos e que a gente possa construir uma visão de saúde que seja, no meu ver, numa direção que é mais a direção do saudável. Então essa é a ideia, né? Alegria receber vocês aqui e vamos lá. Hoje eu tenho também a alegria de ter como convidado, né, de partilhar essa prosa, o César Queiroz, que é um nutricionista funcional que eu gosto muito, que tem uma visão que é fora da caixa, então uma visão bem ampla sobre saúde. E ao longo dos meses que a gente se conhece e a gente trocando tanta informação, a gente foi construindo uma amizade também. A gente troca muito sobre as nossas visões de saúde, né, a forma como eu vejo saúde, como ele vê saúde, a gente dialoga bastante nisso, né, e a gente está sempre se falando, e aí hoje a alegria, né, de poder falar, né, conversar com o César, mas ao vivo aqui junto com vocês também. Estou vendo vários amigos e queridos que estão chegando aí. Obrigado pela presença. Vocês são muito bem-vindos. Viu? E, querido César, eu acho que eu consigo te aceitar aqui agora. Chegue para a gente poder conversar um pouquinho. Cadê você? Vou... Fala, Ô, meu Cris! irmão! Bom dia, meu querido! Bom dia, bom dia. Tranquilo? Beleza? Bom demais! Alegria te ver, cara! Prazerão, aí tá doido? É a primeira É, live que a gente faz junto aqui, né, Cris? primeira live que a gente faz juntos, né? E a Ah, gente se fala muito, né? Assim, quase todo dia a gente se fala, né? A gente manda um áudio um para o outro. Pode deixar ele vir aqui, amor, se ele quiser. A gente se fala, mas às vezes a gente fica um tempo sem se ver, né? exatamente, cara. Legal, Exatamente. meu irmão. Não, Bom, feliz demais que você está aqui. brigadão, Cris. Valeu Bom demais. demais, bom demais. E aqui, a ideia Tá em é casa? da gente fazer. Eu Os estou em casa. passarinhos estão. Isso é uma alegria, né, meu irmão? São presentes, né? É bom E, demais. querido, a ideia é da gente fazer, não, eu tenho chamado de 30 minutos de prosa sobre saúde, né? Então, da gente conversar um pouco sobre a nossa visão de saúde, e a gente conversa durante 30 minutos e depois a gente continua em outras jornadas, tá? E Claro. aí, a gente propôs junto da gente falar um pouquinho sobre algo que é tão pertinente nos momentos atuais, que é sistema imune, os micro-organismos e os processos infecciosos, e aí o que está bem presente atualmente, que é a questão do Covid, enfim, e algumas variações também. Então, bom, eu vou só fazer uma pequena introdução para a gente poder começar a nossa troca, tá? Talvez duas primeiras considerações que eu queria trazer se referem à nossa visão de saúde. Então, quando a gente olha para a saúde, a gente propõe um olhar muito mais funcional, e dentro desse funcional é um olhar integral, ou seja, a gente olha para o indivíduo, para o ser como um todo, e olhando muito para aspectos funcionais, e valorizando também os sintomas, mas de forma que a proposta de tratamento, ela não é a supressão dos sintomas, mas a valorização dos sintomas como um caminho que nos leva na direção da saúde e da cura. Então, esse é um pressuposto muito importante para a gente iniciar, né? O filhote está querendo vir aqui. Vem cá, meu amor, vem cá. Você quer vir cá? Dar um alô para o César e para a turma toda? Isso, pode vir cá. Isso, esse é o Ravi. Opa! E aí, Olha o Rabi, tamanhozão beleza? dele. Joia? Legal. Beleza, César? Isso aí, já já o papai libera aqui, tá bom? Beijinho pra você. Isso. Como Daqui tudo, uns dias a gente tá como fazendo live aí, viu, meu daqui uns querido? dias, cara, não vai demorar. Né? Mas é interessante porque, né, eu costumo falar isso, né? Tudo no universo quer ser visto. Mais ainda, quer ser visto, quer ser amado. Então, isso tem a ver também com com o olhar sobre saúde.
né? Tudo no nosso corpo quer ser visto, reconhecido. Então, eu vejo que dentro do nosso processo terapêutico, quando a gente avalia alguém e quando a gente reconhece algo que está acontecendo naquele sistema e que aquele sistema está precisando de apoio, isso é extremamente curativo. Só o fato de reconhecer com um olhar amoroso. Então, né, isso é um outro aspecto de saúde que a gente pode considerar. Né? E aí, só para eu fazer essa introdução, e aí eu já levanto a bola para você. Uma visão de saúde, a gente tem várias perspectivas. Então, numa conversa com meu irmão, há 2 semanas, a gente falou muito sobre a importância de um olhar que integra o físico, o emocional e o espiritual. Então, a saúde plena, ela envolve uma integração desses diferentes aspectos e esses diferentes níveis. Do ponto de vista físico, algo que é muito importante é a capacidade que o corpo tem de trocar informações. As diferentes partes do corpo, elas precisam trocar informações entre si, para que esse corpo, esse organismo, possa funcionar como um todo que seja coerente. E aí a gente tem várias formas através da qual essa troca de informação pode acontecer. Então eu falo muito, olha, a gente tem os fluidos corporais, que é uma forma importante de condução e troca de informação. Então, esses fluidos estão aonde? Eles estão nas artérias, nas veias, nos vasos linfáticos, mas principalmente esses fluidos estão no que a gente chama de matriz extracelular, que é o espaço ao redor da célula e também dentro da célula. E esses fluidos estão em movimento o tempo inteiro, levando e trocando essas informações. Então, uma boa capacidade fluídica do corpo é essencial para a saúde. Além disso, esse corpo troca informação através do sistema nervoso, através da condução dos nervos. E aí sim, uma boa capacidade de conduzir informação através dos nervos é também muito importante. Porque os nervos estão levando informação do cérebro para as partes do corpo, mas principalmente das partes do corpo para o cérebro. E com isso, a gente se torna consciente, né, pelo menos algum nível de consciência, né, muitas dessas informações estão no nível da inconsciência, mas eu considero como níveis diferentes da consciência, né, mas o corpo se torna aware do que está acontecendo no todo o sistema para poder se regular. Então isso é fundamental. Só que, tanto o movimento dos fluidos como o movimento dos nervos é muito lento para explicar a dinâmica da vida, que acontece muitas e muitas vezes mais rápida. Então precisa ter um sistema de troca de informação que seja muito mais rápido. E tem. E esse sistema é a comunicação eletromagnética, que acontece muito através das fáscias e que depende do movimento dos elétrons. E aí eu vou passar a bola para você. Né? Então, para que esse movimento possa acontecer, precisa ter elétrons, é uma condição, né? E a outra condição é que esses elétrons tenham uma capacidade de se movimentar. Então, a gente pode fazer uma discussão aqui, talvez a gente possa abordar 3 aspectos. O primeiro seria, né, por que, então, ter elétrons é importante? E à medida que a gente tem elétrons, a gente tem voltagem no corpo. E por que isso é tão importante? Ter elétrons, ter voltagem. Segundo então se esses elétrons e essa voltagem é importante, como que a gente consegue eles? E o terceiro o que acontece na dinâmica da nossa vida que vai fazendo a gente perder esses elétrons, né, que vai perder essa voltagem? Então a gente pode, de repente, conversar um pouquinho sobre esses 3 aspectos. Passo a bola para você iniciar, e a gente vai fazendo essa troca. Beleza? Top, Cris. Boa. Top demais. Essa descrição sua aí é muito interessante, cara. Fluido, sistema nervoso e entrando nessa parte eletromagnética, né? Então, os elétrons, cara, o que eu e você, a gente tem visto na prática, né? Todo dia, e quebrando a cabeça, e atendendo pacientes, e olhando pra gente também, né? É que uma célula, para ela funcionar bem, a célula tem uma membrana. Essa membrana, ela tem que ter menos 25 milivolts para ela funcionar bem. Ou seja, ela tem que ter uma carga elétrica, né? Então, acaba que a membrana é um capacitor, ela armazena elétrons. Se a gente não atingir esses menos 25 milivolts na membrana celular, a célula não vai funcionar bem.
ela não tem potência para funcionar bem, né? E ela não, aí que tá, quando ela renova, ela vai se renovar, né? O corpo tá se renovando o tempo todo, né? A cada 1 ou 2 anos o corpo se renova todo. Olha que interessante. Daqui 1 ou 2 anos eu tô com Muito. um corpo novo. É. Interessante isso, né? Então a gente tem o potencial para se tornar novo a cada 2 anos. Mas muitas Exatamente, vezes o cara. novo repete o velho. É uma boa pergunta, por que será, né? Exatamente. Ô, Cris, isso é muito top, cara. E pensa comigo, se a voltagem não estiver adequada, o novo repete o velho. Olha que interessante, porque a célula precisa dessa voltagem para se renovar bem. Isso. Senão ela se não renova bem. Porque quando ela está se renovando, ela precisa de menos 50 milivolts. Ou seja, ela dobra a capacidade de elétrons dela para ela conseguir se renovar. Se ela não consegue Perfeito. chegar lá, o novo continua o velho. O que você falou. Olha que interessante isso, cara. Então, voltando à sua pergunta. Tá, É, a primeira bom, aí parte, a né? voltagem é importante, né? Por que que ela é importante? E aí, eu vou colocar um ponto, né? Para aí a gente toca e eu passo a bola para você de novo, que vai ser importante. Um aspecto que é muito interessante da voltagem é que para que o nosso corpo possa captar o oxigênio e ser capaz de distribuir ele, e para que ele possa estar presente nas células e no tecido, é preciso que tenha essa voltagem. Exatamente, E uma, cara. uma, uma forma da gente olhar para essa voltagem é falando de pH. Né? E o Tennant traz isso muito, você me apresentou ele, eu aprendo muito com ele e com você isso. Né? Então, quando a gente fala, olha, a gente precisa de uma voltagem de menos 25, menos 50, isso equivale a dizer que a gente precisa de um determinado nível de pH que seja um pH mais alcalino. Um pH muito ácido equivale a uma baixa voltagem. Então, a gente está falando de aspectos muito semelhantes aí. E aí, o que a gente está falando aqui é que para que o corpo possa usar o oxigênio, ele precisa ter uma voltagem. Ele precisa ter um pH mais alcalino. Então, isso é essencial. E aí, Exatamente. o oxigênio, ele é fundamental para a vida no nosso corpo. Né? Porque se o oxigênio está baixo, isso contribui para a gente sentir mais dor, para ter uma percepção maior de dor a partir das nocicepções que estão acontecendo no corpo. A falta de oxigênio diminui muito a eficiência do uso do ATP, que são aquelas moléculas que geram energia para o nosso corpo, porque ao invés desse ATP entrar no ciclo lá de Krebs e produzir 38 moléculas, né, na verdade, desculpa, ao invés da glicose produzir 38 moléculas do ATP, ela passa a produzir 2. Então, a eficiência do funcionamento do corpo cai demais, ela fica muito reduzida. E à medida que a gente usa esse metabolismo anaeróbio, a gente vai produzindo mais acidez. Então a gente piora mais ainda a questão primária, que é um pH ácido ou uma voltagem muito baixa. Né? Uma voltagem que não é adequada, não tem energia suficiente. Né? E aí Exatamente. essa acidose vai produzindo toda uma mudança da matriz extra e intracelular que dificulta o movimento dos fluidos e também o movimento dos elétrons. E aí, o último aspecto desses, que aí é fundamental no nosso tema de hoje, que é, quando a gente tem o oxigênio baixo, a gente favorece a proliferação dos organismos ou dos micro-organismos anaeróbios, que vivem na ausência de oxigênio. E esses são os micro-organismos que causam as grandes infecções no nosso corpo. Né? Então, passo para você de volta aí, meu irmão. Exatamente, Cris. Não, isso é central, cara. Qual que é o nutriente? Olha que loucura. Qual que é o nutriente hoje mais farto que existe na natureza e que a gente tem menos conseguido? Oxigênio. Olha que É, interessante, cara. Por quê? É exatamente isso que você falou. Quando o pH ele está ácido, e um pH ácido significa poucos elétrons, baixa voltagem celular. Você pegar um copo de água, se a voltagem celular da água estiver baixa, ó, a voltagem da água estiver baixa, você vai medir a voltagem, né? Se ela estiver baixa, ela não consegue reter tanto oxigênio. Se essa voltagem subir, o oxigênio consegue diluir e ficar dentro dessa água. O corpo é a mesma coisa. Então, se o pH estiver ácido, significa o quê? Que a gente está com poucos elétrons, pouca eletricidade, pouca potência
né? Pouca energia. Uhum. Então, Uhum. o oxigênio não consegue se tá dentro dessa água para a gente usar, né? Aí dá isso tudo que você falou. E na natureza é muito interessante. O que que comunica para os fungos na natureza para eles decomporem as coisas que vão caindo no chão, né? A falta de oxigênio. Aham. Se uma folha cai da árvore, tá? Ela vai ser decomposta por fungo, porque não tem mais oxigênio. O corpo é a mesma coisa, cara. Então, olha que interessante isso que você falou, Cris. Sem oxigênio, o corpo não funciona, né? Uhum. Uhum. Perfeito. Muito bom, muito bom. E aí, então, a gente vê que uma base para a gente ter oxigênio é ter voltagem, né? É ter um pH alcalino. E aí, talvez, né, uma boa pergunta, e eu já vou passar para você essa pergunta, né? Tá, então, como que a gente faz para ter uma boa voltagem no corpo? Para que então a gente tenha um bom uso do oxigênio e para que então a gente tenha condições mais propícias para um desenvolvimento saudável, para o funcionamento saudável do corpo. Passo para você, querido. Bacana. Antes disso, rapidinho, o vírus, ele só consegue fazer o estrago dele Uhum. se a oxigenação estiver baixa, né? Esse aqui é o Isso. ponto, né? Porque se a É. oxigenação tá alta, a célula tá forte. Então o vírus Uhum. não vai fazer o estrago. Tem duas questões, Cris, que eu vejo muito. É, a gente tem um conjunto de interferentes hoje que atrapalha muito o corpo, que a gente tem que reduzir eles, que é o que você quer conversar logo após isso. Então, esse conjunto de interferentes, a gente tem que reduzir porque eles reduzem muito nossa voltagem celular. Mas a outra questão é que a forma como a gente está organizado hoje, a gente não capta mais elétrons, né? No dia a dia, né? Então são essas duas questões, né? Então a primeira, que a gente não capta mais elétrons, a gente não pisa no chão, a gente não pega chuva mais natural, tá chovendo, a gente vai para a chuva, porque ali a gente capta elétrons. A gente não pega sol, sol nos doa elétrons, né? O alimento que a gente come hoje, ele é todo processado, a população como um todo, né? Ele não nos doa elétrons, pelo contrário, ele nos rouba elétrons, né? Uhum. Uhum. É... O que mais, cara? É, Água, 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 água. velho. A água hoje, ela tá toda hora nos roubando elétrons, né? Ao invés de Sim, doar elétrons pra gente, né? sim. E talvez legal comentar a questão do movimento, né, dos músculos. Com certeza, né? O músculo ele tem essa característica piezoelétrica, que quando você estimula ele, ele libera elétrons, né? E um conjunto de músculos, né? Na acupuntura é um circuito elétrico que tem ligado órgãos e dentes em cada circuito. Então tem circuito de fígado, de rim, de todos os órgãos, né? Então quando você movimenta esses músculos de cada circuito, você acaba recarregando eletricamente os órgãos, né, Cris? Sim, sim. É muito interessante, né? Assim, vou salientar dois pontos aí. Primeiro, é que a gente capta elétrons através de um estilo de vida natural. Assim, porque tudo que você colocou cara, pisa na terra, toma sol, bebe uma água boa, come um alimento natural e se movimenta. É simples assim. Então, as bases da saúde, elas são simples. Então, esse é o primeiro ponto. Né? E quando você fala dos músculos, né, formando circuitos elétricos maiores, só lembrando isso, né, cada músculo é envolvido por uma fáscia. E Exatamente. aí, na verdade, essas fáscias, elas estão em continuidade. Então, a gente tem músculos como baterias que estão ligados através das fáscias. E aí, vale lembrar que os elétrons, que a gente está falando que precisam se movimentar no corpo, eles se movimentam através das fáscias. Um grande constituinte das fáscias, que é o colágeno, é um grande carreador de elétrons. Aham. Então, essas cadeias miofasciais, elas são fundamentais para que ocorra esse movimento de elétrons. Então, bom, a gente precisa captar elétrons, a gente precisa ter um sistema facial livre para que esses elétrons possam se movimentar, e aí levando a eletricidade, a voltagem, a organização do pH
para onde precisa estar, por exemplo, uma célula que está precisando renovar, né, ou após um processo infeccioso, inflamatório, o corpo precisa se renovar, então ele vai precisar deslocar mais eletricidade, mais energia para aquela região, né, e a gente precisa, então, ter elétron disponível e ter a capacidade de fluir elétrons. Né? E aí, a gente pode comentar a questão dos campos interferentes, né? Que são o quê? São alterações presentes no corpo que fazem essa voltagem abaixar. Né? Uma outra forma de dizer isso, que fazem a gente perder muita energia. Quando a gente perde energia, a gente está gastando esses elétrons. E aí essa voltagem bagunça, o O2 bagunça e o corpo todo bagunça, e aí a porta fica aberta para as infecções. Então a gente fala, olha, ter contato com vírus não é garantia que você vai ficar infectado por esse vírus. Isso acontece se o corpo estiver aberto para isso, não estiver protegido para isso. Né? Então, eu vou comentar rapidinho a questão desses campos interferentes. Se você quiser, você coloca algo mais. E a gente pode falar um pouquinho da questão da infecção também. Né? Assim, enfim, é algo que você gosta muito das terapias oxidativas, enfim. Mas bora. Então, esses campos interferentes, na verdade, o que eles fazem, então? Uma forma de olhar para eles é, olha, eles estão interferindo no bom funcionamento do corpo, roubando a energia desse sistema. Ponto. O que a gente pode pensar como campo interferente? Então, a gente fala muito, né, no nosso trabalho com as faces, das cicatrizes, tatuagens e metais pesados presentes no corpo. Por exemplo, as amálgamas dentárias. Então, isso está criando campo de interferência. Está interferindo e roubando a energia do sistema. Ponto. Mais ou menos. Cris, depende da capacidade regulatória do sistema, né? Vai, querido. Cris, é como se você tivesse uma chave de fenda e ligasse ela na tomada, né? Colocasse ela na tomada. Ou seja, está saindo, está drenando elétrons desses circuitos, né? Perfeito. Boa. Então, esse é um aspecto que precisa ser olhado. Né? Um outro que se refere à questão dos dentes é a presença de processos infecciosos nos dentes, que é extremamente comum, né? Canais, locais onde foram retirados sisos, os próprios implantes, as próprias restaurações, tudo é uma possível porta de entrada para uma infecção, só que a maioria dessas infecções, elas são, eu ponho bem entre aspas, subclínicas. Eu chamo de subclínicas em aspas, por quê? Porque, na verdade, elas não aparecem como uma grande infecção, mas elas estão criando alterações que, num olhar atento, a gente consegue perceber. A gente consegue perceber que isso está interferindo. Mas, na maioria das vezes, isso passa de uma forma silenciosa. E vai criando uma devastação silenciosa no corpo, né? Vai, querido. Vou te dar um exemplo pessoal do que você está falando. Eu tinha um canal no dente que passava no circuito do pulmão. Meu pulmão, ele estava com infecções recorrentes. Ninguém jamais ia falar que isso tinha a ver com o canal, né? A não ser um profissional integrativo, um dentista biológico, né? Mas convencionalmente ninguém ia apontar isso, né? Sim. Falei, cara, isso é meu canal. Foi só tirar o canal, parou. A infecção Olha que interessante. Muito interessante. Isso vale também, né? Tive um paciente recente que ele estava com uma amidalite, né? Sim, porque é um processo muito comum. Sempre que a gente tem... A amígdala, na verdade, é um órgão de defesa do corpo. Então, sempre que a gente tem uma amidalite, a gente pode procurar mais fundo, que pode ter uma causa infecciosa que está gerando um excesso de atividade, uma inflamação dessa amígdala. E aí, no caso desse paciente, quando ele foi na dentista biológica, ela encontrou fontes de infecção e quando tratou, a amígdala dele regrediu assim, de uma forma assustadora, né? No bom sentido, nesse caso. Então, aí não precisa tirar a amígdala, precisa tratar o que está criando, né? O que está causando uma inflamação e um crescimento dela. Então, aí a gente vai mudando concepções aí, né? Formas de ver, né? Então, deixa eu pôr mais... Então, ó, falamos dos campos interferentes, cicatriz, tatuagem e amálgama, né, metais pesados. Falamos de processos infecciosos, e aí uma fonte importante são os dentes. Não a única, mas é uma fonte importante, a gente precisa olhar. E aí eu quero trazer aqui a questão dos traumas emocionais. Sim. Feridas emocionais, praticamente todos nós temos. Que criaram maior ou menor impacto no nosso corpo, e que a gente já trabalhou mais ou menos. Então, isso que vai fazendo a diferença.
quanto maior o impacto e quanto menos trabalhada, mais interferência isso possivelmente vai causar no nosso sistema. E vai silenciosamente roubando energia do nosso sistema. Exato. E vai criando internamente uma condição que leva a uma espécie de um estresse crônico no nosso organismo. E o que o estresse crônico faz com as nossas defesas, com o nosso sistema imunológico? Ele devasta o nosso sistema imunológico. Porque, cronicamente, ele vai inibindo os linfócitos, né? E ele vai inibindo todos os órgãos linfóides de produzir os linfócitos. Então, o sistema imunológico vai ficando cada vez mais fraco. E aí, de novo, a gente fica sem voltagem, favorece a proliferação dos organismos anaeróbios, e a gente vai tendo, né, um campo propício para as infecções acontecerem. Né? E aí, o quarto aspecto aí são as toxinas, que vêm, em parte, desses vírus, né, dessas infecções subclínicas, que eles estão gerando toxinas que vão para o corpo, e também de tudo que a gente entra em contato que tem toxinas, né, desde a água, cosméticos e alimentos que a gente come. Né? Então, é muita fonte de toxicidade. Né? Ontem eu atendi uma paciente que você me passou, que ela tem vários amálgamas, né? Então, a amálgama, ela tem mercúrio, né? Então, a liberação de mercúrio é todos os dias para o corpo. Inclusive, ela já foi diagnosticada, né, com questões autoimunes. Então, tem relação direta com essa carga tóxica, né? Então, é uma coisa que a gente tem, né, que com o tempo e eliminando, que é essa interferência, né? Isso é pesado para o corpo, né? Sim, sim. É legal essa coisa que você fala de autoimune, né? Eu tenho uma visão cada vez mais clara disso. Quando a ameaça do nosso sistema está lá fora, eu me preparo para a luta e fuga. Tem uma ameaça que eu reconheço que está fora de mim. E eu preparo para combater essa ameaça externa. Mas quando a ameaça está dentro da gente, por exemplo, um processo infeccioso rolando ali dentro, né, ou uma emoção tóxica que ficou tanto tempo lá, e que eu não consigo fugir dessa ameaça. Então, o que meu organismo faz? Ele prepara para lutar e combater algo que está dentro do próprio corpo. Sim. E aí isso vai gerando uma resposta autoimune. Ele começa a atacar a si mesmo. Uhum. Isso é bem interessante, essa dinâmica. Sensacional, né? Sensacional. Isso aí, isso aí. Né? Irmão, e aí? Bom, vamos seguindo. E aí, talvez, né, um aspecto interessante aí bom, nós estamos falando da voltagem, falamos das fontes de elétron, falamos da importância do O2, né, do oxigênio. Uma possibilidade de tratamento para vários desses aspectos são as terapias oxidativas, né? Você quer comentar alguma coisa delas? Eu gosto muito da sua visão sobre elas. Claro, claro. A gente tem basicamente três substâncias aí que encaixam dentro, né, de terapias oxidativas, que é o ozônio, o dióxido de cloro e o peróxido, né, de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? Então, eles são espetaculares para lidar com oxigenação, porque eles doam, né? Eles acabam aumentando a carga elétrica quando você toma eles do corpo, então acaba que oxigena, e eles também liberam oxigênio, né? Isso é muito interessante. E eles também matam parasitas no corpo, né? Micro-organismos, né? Então, eu acho sensacional. Então, por exemplo, tem casos, por exemplo, a pessoa está com dor na articulação e aplica ozônio. Como oxigena muito, gente, onde não tem oxigênio no corpo, ou que está com baixa oxigenação, o parasita monta. Isso é fato. Sempre montam. Eles encontram o contexto ideal para... Né? A zona de conforto deles é a falta de oxigênio. Então, quando você aplica ozônio nessa região, você aumenta essa oxigenação, você dá potência para as células, você espanta esses micro-organismos. Olha que interessante, né? Então essas terapias, elas são sensacionais. Enquanto você tem um antibiótico que pega apenas bactérias que têm membrana, essas terapias pegam bactérias com e sem membrana, pegam vírus, protozoários, fungos, tá? Então
o campo de atuação é muito grande. Aqui em casa a gente acaba usando bastante, até com as meninas, cara. Sim. Aí tem várias formas de usar. Não sei, você quer entrar nisso, ou Cris? Que vai, eu acho interessante. Ó, nós estamos com 30 minutos aqui de prosa. Passa muito rápido, né? Demais, demais, demais. É, vamos lá. Se você quiser fazer, por exemplo, um comentário breve, depois a gente pode explorar isso em um outro momento, né? Para a gente Claro. tentar nos manter aí razoavelmente dentro do tempo, pelo menos da proposta, né? Vai Aham. lá, comenta alguma coisa aí que eu acho bem pertinente aí. O E aí, pe- deixa eu só reforçar um ponto aí, né? Que você falou desses vários benefícios comparado ao antibiótico, e aí vale a gente acrescentar um aspecto que não tem todos os efeitos adversos que um antibiótico tem no sistema, né? Exatamente. Porque o antibiótico às vezes é necessário, não estamos dizendo que nunca seja necessário, às vezes é necessário, mas ele combate um aspecto, mas ele cria efeitos adversos em outros. E Com talvez um dos certeza. maiores, se não o maior que eu vejo, é que ele devasta não só aquela bactéria que está causando a infecção, mas ele devasta também toda a população de micro-organismos, não toda, né, mas uma boa parte da população de micro-organismos benéficos que vivem no nosso corpo. Exatamente, E aí vale exatamente. lembrar aqui que a mitocôndria, que é a organela dentro da célula que produz energia do corpo, né, e faz outras funções Nó, vitais, é, verdade. a, a mitocôndria é também uma bactéria. Ele é um Aham. organismo simbiótico do nosso corpo. Então, quer Aham. dizer, o antibiótico afeta também a mitocôndria. Então, enfim, então, quanto menos a gente precisar usar o antibiótico, melhor. E quanto mais a gente puder usar outras formas de apoiar a saúde, melhor. Com Então, certeza. essa é uma base importante aí para nós. Vai lá, toca para você. Sensacional. E além do que, nossa microbiota, nossa flora, com antibiótico, né, mata muito da flora da microbiota boa. O Isso, que, exatamente. consequentemente, você vai ficar mais fraco, né? A gente é mais microbiota do que nós mesmos, né? Exatamente. O peróxido de hidrogênio, a gente faz ele inalado, a melhor forma e mais fácil, né? Então, qualquer questão respiratória, ele é excelente. Dióxido de cloro, a gente mistura cloreto de sódio com HCl, na diluição certa, ele vira dióxido de cloro, então esse a gente toma. O ozônio é um gás que geralmente são terapeutas, dentistas biológicos, médicos integrativos que têm o ozônio, quase ninguém vai comprar ozônio para ter em casa porque precisa de tubo de oxigênio, mas eles colocam em seringas o gás e colocam, né, pelo ouvido ou, idealmente, né, pelo ânus, porque aí ele entra bem sistêmico no corpo. Né? Aí tem várias formas de aplicação, várias, de todos eles, tá? Mas essas são as mais comuns. Né? Legal, legal. Querido, o dióxido de cloro, pessoal, eu tomei sob recomendação do César, primeira vez, e eu brinco que foi a pior coisa que eu já tomei na minha vida. Mas é sensacional. Passou uns dias, olha a inteligência do corpo, é incrível, né? Passou uns dias, eu começava a querer tomar. Ele continuava ruim de gosto, mas ele estava fazendo tão bem para o meu corpo que parece que chegava à noite, eu tomava ele à noite antes de dormir. Né? Mas chegava esse horário, eu já dava aquela vontade de tomar. Falei assim, nossa, querendo tomar aquele dióxido lá. Então, bom, é um caminho, né? Então, enfim. Mas vale, claro, né? Assim, aqui a gente está colocando possibilidades, mas vale sempre colocar isso dentro de um contexto. Na Claro. verdade, qualquer ação terapêutica, ela só se torna realmente terapêutica se, dentro de um contexto, percebe-se que aquilo vai ajudar o que está acontecendo no sistema. Né? Então, também não é para sair aí e sair tomando dióxido, né, de qualquer forma. Né? Tem uma recomendação, né, o quando utilizar. Na verdade, a maioria se beneficia, pelo menos um pouco, né, pelo quadro que a gente tem atualmente. Né? E Exatamente. aí, meu irmão, bom, para a gente caminhar para um desfecho, para mim, bom, para mim é tão gostoso conversar que vai, né? Mas para a gente caminhar para um desfecho, bom, vamos falar um pouquinho só, pelo menos entrar um pouquinho na palavra Covid, e aí depois a gente pode, de repente, fazer né, numa próxima live, a gente continua para a gente aprofundar esses aspectos. Aham. Mas essa noite, né, pensando um pouquinho na live, me veio a clareza desses pontos.
Quando a gente pensa no Covid, eu vejo três aspectos importantes. Bom, a gente falou de vários aqui que favorecem que o corpo se torne predisposto ou se torne mais propenso a ficar infectado. Então, o que a gente pode fazer para prevenir o Covid? Tudo isso que a gente está conversando até agora. Cuidar da nossa saúde, gerar boa voltagem, gerar elétrons, gerar oxigênio, né, ter possibilidade do oxigênio estar no corpo, para que a gente possa, então, prevenir a infecção. Esse é um ponto fundamental. Porque a maioria de nós, ou todos nós, vai entrar em contato com o vírus. Se vai ficar infectado ou não, e o quanto esse vírus vai criar de estrago, depende dessas condições prévias do nosso organismo, da saúde prévia. E aí, uma vez que a gente tem o Covid, e aí eu tive recentemente, né, no final do ano passado, eu vejo três aspectos muito importantes. Um aspecto físico, um emocional e um energético. O físico olha, está rolando uma infecção. Provavelmente tem a ver com o estresse acumulado, que baixou a voltagem, o oxigênio e as defesas do corpo, que favoreceu aquela infecção acontecer. E isso, o que vai acontecer fisicamente? O corpo vai deslocar recursos para combater essa infecção, porque ela é prioridade, e a gente começa a ter repercussões em outros sistemas corporais. Então, esse menininho aqui, que está querendo me ver de novo, né, o que aconteceu quando o Ravi teve Covid? Tudo bem, o sistema dele combateu, ele recuperou, mas aí, depois de um tempo, o cabelo dele ficou super ralo. Né? E aí, só agora está voltando, mas dá para ver que ainda está um pouquinho. Mas agora está recuperando a energia. O corpo dele deslocou toda a energia para combater a infecção e teve que tirar a energia de algum sistema corporal. E tirou de um sistema menos nobre, que era o cabelo. Então, esses são aspectos importantes para a gente considerar no Covid. Tratou o Covid, tem que tratar o pós-Covid. O corpo fica com a carga inflamatória, deslocando energia, que pode ser bem prejudicial para ele. Além disso, algo que eu experimentei e que eu vejo em vários pacientes meus, que vêm no pós-Covid, é a questão energética. Ocorre uma desorganização energética que é muito grande. E quando a gente está desorganizado energeticamente, nosso organismo não funciona de uma forma coerente. E a gente não consegue combater aquela infecção. Então, ou a gente não consegue reorganizar o nosso sistema para voltar para a vida. E aí o terceiro aspecto é o aspecto emocional. Né? Em parte, aquilo que eu comentei antes. A gente tem uma ameaça dentro do corpo. E dois, o Covid vem muito associado a pensamentos, né, que podem gerar emoções relacionadas a terror, a pânico, ao medo da morte. E como é lidar com isso para a pessoa? Então, tem também, muitas vezes, e para várias pessoas, tem também um resquício, né, um que fica ali no emocional mesmo. Então, o pós-Covid, a gente tem que olhar para pelo menos esses três aspectos: físico, emocional e energético. Enfim, a gente pode aprofundar isso em outros momentos. Né? Sensacional, Tá? Boa, boa. Dá uma palavrinha final aí, meu irmão, para a gente ir caminhando para o nosso desfecho. Cris, até lembrei de uma coisa aqui. Uma interferência também que reduz muito a voltagem celular é tireoide, cara, disfuncional. Sim, entre todas aquelas, né? Tireoide também. E tireoide hoje, ela tá muito, muito sobrecarregada, né? Sim. Então, que subclinicamente, muita gente está com hipotireoidismo, o que reduz muito a carga celular ali na membrana, né? Perfeito, perfeito. Cris, e esse pós-Covid que você falou, que é muito importante, cara. Agora, olha, tem muita coisa, né, para trabalhar em cima disso, né? Então, a gente precisa trabalhar esse pós-Covid e o antes, que seria a oxigenação do corpo, a voltagem celular, né? Exato. Se a gente mantém essa voltagem celular alta, esse pós aqui é muito tranquilo. Né? Aqui é relax. Né? Se a oxigenação estiver baixa, por todas essas razões que a gente conversou, né? Pode danificar bastante. E tudo isso que você descreveu de energia, né, cara? A energia vai para combater aquilo e falta energia em outros lugares no corpo, né? E afeta tudo isso que você comentou, cara. O físico, o emocional, o energético, né? E tem sido interessante conversar com você muito.
ultimamente sobre o Covid, porque você é um cara muito sensível a sinais do corpo. Então, o aprendizado que eu tenho com, com você é muito alto, cara. Muito bacana, Cris. Igualmente, querido. Aprendo muito contigo. Ah, legal demais, legal demais. Ó, eu vou precisar fechar para a gente manter. Alegria falar contigo aqui. Pessoal, agradecer a todos que estão com a gente aí. Obrigado pela presença. Muito bom. Muita coisa que a gente pode aprofundar disso, né? Mas eu acredito que a gente já pode, né? Ou já pôde trazer alguns aspectos que vão fazendo a gente pensar em outras formas de produzir saúde, né? Ou em formas de produzir saúde realmente, né? E não apenas cuidar das doenças, né? É isso aí, é isso aí. Valeu, meu querido. Valeu, obrigado a todos aí. Valeu, Abraço gente. grande, ótimo fim de semana para vocês. Muita luz, muito amor. Deus abençoe a todos aí. Amém, amém, Cris. Abração, gente. Até Valeu, a meu próxima aí, irmão. Cris.